Olá, me chamo Luiz Rezende e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas pontuais sobre geopolítica, uma matéria que tem sido extremamente abordada na Polícia Rodoviária Federal, além de outros concursos. A geopolítica se difere da geografia ou da história porque, na verdade, é a análise crítica, a análise conjuntural, a análise política sobre elementos geográficos e históricos. E na aula de hoje eu vou trabalhar a classificação de cidades. A classificação que se estuda geralmente é resultados da conurbação, metrópoles, megacidades, mas eu vou apresentar aqui dois termos que não têm sido muito estudados, muito abordados aí no estudo de geopolítica para concurso, mas que pode muito ser abordado em prova, que são os enclaves e os exclaves. Perfeito? Então vou apresentar as classificações, depois detalhá-las e apresentar esses termos que não são muito usuais. Vamos lá. Bom, a conurbação não é propriamente uma classificação, e sim um fenômeno. E o fenômeno da conurbação ele acontece quando uma cidade ela cresce a sua área urbana horizontalmente e encontra com outra cidade. Então é quando você tem o desenvolvimento horizontal das cidades se juntando, formando as metrópoles. Por exemplo, quando você se encontra numa estrada, numa viagem, numa rodovia, e você verifica a entrada da cidade, uma grande área rural e a entrada da outra cidade, elas não estão conurbadas, do ponto de vista urbano. Então, a conurbação, a junção da urbanização de várias cidades, onde você não reconhece mais onde termina uma e começa a outra, gera as redes urbanas, porque afinal de contas existe uma interdependência econômica, cultural e social. Bom, então a metrópole é o resultado da conurbação. A metrópole não é uma cidade, então um conjunto de cidades, sempre tendo uma cidade referencial, é, com esse conjunto urbano. Metrópoles regionais são metrópoles que têm importância ali na sua região e não além do seu estado ou macro-região. Metrópoles nacionais são metrópoles, como o próprio nome diz, têm uma relevância em todo o Brasil sobre os fatos que acontecem do ponto de vista econômico, cultural, social. Metrópoles globais têm uma consequência dos seus atos para fora do Brasil, para fora do continente, para todo o globo, e a megacidade, diferentemente de todas as outras, não tem critérios qualitativos, tem critério apenas quantitativo. São as cidades do mundo que já ultrapassaram 10 milhões de habitantes. Então, como eu expliquei, a conurbação é quando você tem um crescimento não vertical, mas horizontal, e as cidades vão se encontrando. Então, por exemplo, a grande São Paulo é uma metrópole, a grande Belo Horizonte é uma metrópole, e assim por diante. Então, nós temos as metrópoles regionais, que não necessariamente precisam ser capitais. As capitais geralmente geram metrópoles conurbadas, mas não necessariamente. Por exemplo, em São Paulo, São José do Rio Preto, que é uma cidade que fica distante da capital São Paulo, é uma metrópole regional. Nós temos, por exemplo, no Paraná, a região de Londrina. Temos, por exemplo, Feira de Santana, metrópoles regionais. E os dois grandes exemplos são Manaus, a metrópole regional de Manaus, e Florianópolis, para falar das capitais. Metrópoles nacionais, nós temos 7, que têm influência em todo o território nacional. De baixo para cima, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e as três grandes capitais nordestinas, Recife, Salvador e Fortaleza. Metrópoles globais são aquelas que as suas consequências socioeconômicas vão além do território nacional e do próprio continente. E o Brasil tem duas metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Quando você tem duas metrópoles globais próximas e elas começam a ter importância e relacionamento, gera-se a chamada megalópole. Né? Então, muito é dito sobre uma megalópole em construção, que a megalópole Rio-São Paulo está em desenvolvimento. Toda megalópole está em desenvolvimento. Nenhuma cidade do planeta chegou ao seu estado total de desenvolvimento, muito menos a sua extensão entre duas metrópoles. Então, a megalópole Rio-São Paulo é a junção, né, do trilho de importância, são centenas de quilômetros entre as duas metrópoles que formam a megalópole Rio-São Paulo. Como eu comentei, o conceito de megacidade é um conceito quantitativo. Cidades do mundo que ultrapassaram 10 milhões de habitantes. E São Paulo, a cidade que eu moro,
trânsito, filas, além de todas as coisas boas que tem, é a única mega cidade brasileira, passando já de 12 milhões de habitantes. Esses conceitos são os conceitos que você tem que entender, são os conceitos tradicionais. Mas existem dois conceitos que são menos explorados e, caso caiam na sua prova, podem gerar alguma confusão, que na verdade são os conceitos de enclave e exclaves. Olha só, uma enclave é aquele exemplo da cidade de Laranjinha que se encontra totalmente dentro da cidade B. O Brasil tem alguns enclaves, na verdade 7 cidades nessa situação. Todas pequenas cidades, não são metrópoles, dificilmente vai ser abordado em prova quais são, mas sim qual é o fenômeno do enclave, em que uma cidade que tem a sua própria tradição, o seu próprio governo local, a sua própria identidade, 100% cercada por uma outra cidade. No caso, a cidade D está enclavada dentro da cidade B, totalmente cercada. Que imagina a confusão de CEP, de identidade, de endereço. E o exclave é quando você tem uma cidade, um estado, uma nação, em que você tem uma parte dessa cidade, por exemplo, não contínua, que está, na verdade, em outro local. Então, nós temos essa situação, inclusive, em países. Mas o Brasil tem 5 exclaves, em que você tem a cidade A, por exemplo, e lá em cima você tem o A2 e o A3, que são exclaves não contínuos dentro da cidade B, e o outro exclave dentro da cidade C, ou seja, a mesma cidade em áreas não contínuas. E o exemplo, o pessoal mais falou de terra, né? Por isso que, por exemplo, eu não cito Fernando de Noronha. E o exemplo disso, olhando para países, é o Alasca, né? Se a gente for ampliar um pouquinho, né, nas eleições que elegeram Biden derrotando o Trump, você tinha um mapa do Alasca, que estava isolado do mapa dos Estados Unidos. Tem o Havaí também, mas é uma ilha, em que você tem um exclave não contínuo. Perfeito? Então, esses dados são importantes, né? Particularizar muito, foge muito daquilo que é abordado em prova. Nesse caso, o importante é o conceito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, siga o canal, curta o vídeo e, tendo dúvidas, comentários, pode pôr aqui nos comentários. E esteja aqui no canal para eu sempre produzir vídeos para você. Muito obrigado.